quando acaba. Sistema Corujão. Começando ali, pode ficar à vontade. Vamos lá. Pessoal, iniciamos aqui agora a segunda parte da lei, da aula referente à Lei Maria da Penha. Bora, Raia, vamos lá. Então, no nosso primeiro encontro, a gente viu alguns pontos importantes, já disseram aqui de dormitar. Então, a gente já viu aqueles pontos importantes da Lei Maria da Penha, né? E eu vou dividir aqui uma revisão bem rapidinha, para a gente não perder o fio da meada aqui, né? Então, essa revisão rapidinha, para a gente não perder o fio da meada, ela vai iniciar com 3 grandes pontos altos da aula passada, né? Qual foram esses pontos altos da aula passada? O primeiro ponto, né? A gente fez aquela introdução contando o contexto histórico. Mari, que loucura é essa de contar o contexto histórico? Calma o coração. Por que esse contexto histórico é importante? Para dar um sobrevalor numa nota sua lá, numa questão discursiva, né? Para, de repente, a gente nem sabe a questão, mas fazendo ali uma interpretação teleológica, as finalidades da lei, a gente consiga saber marcar a alternativa correta. Então, o primeiro ponto que a gente passou foi lá a referência dos tratados internacionais que ensejaram lá a criação da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, beleza? Então, a gente viu que a lei originou-se daquele fatídico, né, e aquela tragédia envolvendo a própria farmacêutica Maria da Penha, lá em Fortaleza, né, que ela foi vítima de um disparo de arma de fogo praticada pelo próprio marido, e depois de alguns dias, ela novamente sofreu um atentado, quando tomava banho ali na banheira da casa dela, ela foi eletrocutada, né? Então, pessoal, e em virtude desse disparo de arma de fogo, ela acabou ficando paraplégica, e essa persecução penal, o sujeito foi denunciado, né? A primeira fase da persecução penal, ela durou um tempo razoável, mas no julgamento desse sujeito, né, um recurso atrás do outro, ele acabou por essa persecução penal demorar muito, né? E essa demora demasiada, essa demora irrazoável, o caso foi submetido à Comissão de Direitos Humanos, né? Comissão Internacional de Direitos Humanos, e aí a comissão emitiu um relatório, a gente colocou o trecho lá do relatório, né? Tá aí no material, não deixe de ler, porque, de certa forma, qualquer processo hoje, praticamente a maioria dos processos, se enquadra lá aqueles pontos que o relatório tocou, né? Uma persecução penal desarrazoável, sem efetividade, uma persecução penal que não protege os bens jurídicos caros, né? E são atentados aos direitos humanos. E aí veio, e depois de praticamente 5 anos, que foi publicada a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, beleza? Atento também, pessoal, à questão da Convenção Interamericana do Pará, né? De Belém, né? De Belém do Pará. E fique muito atento nesses pontos, porque foi um ponto alto da aula passada. O segundo ponto alto da aula passada, que a gente tangenciou, foi referente à violência de gênero, né? Que a gente tangenciou, não, que a gente verticalizou. Vou tangenciar agora. Essa violência de gênero, o que seria essa violência de gênero? A gente viu o conceito, né, que seria aquela opressão à mulher, aquela violação aos direitos da mulher pelo fato, simplesmente, de pertencer ao sexo feminino, né? A gente viu também que dessa violência de gênero, ela vai decorrer a questão da igualdade, né? Que seria uma igualdade substancial, uma igualdade aristotélica, também chamada de igualdade material, que se diferencia daquela igualdade formal, né? Que é aquela igualdade só prevista na lei, né? Prevista lá no artigo 5º, caput, e no artigo 5º, inciso 1º. Então, a gente fez essa diferença e a gente avança falando sobre os requisitos da Lei Maria da Penha. Quando a gente fala dos requisitos, a gente vai lá até o artigo 5º, né? No artigo 5º, a gente
a gente vai lá no artigo 5º e observa aquelas características lá do artigo 5º da Lei 11.340 para entender, né, que essa violência de gênero, ela protege a mulher vítima. Essa mulher vítima é uma proteção jurídica, não é uma proteção biológica. Ari, por que é uma proteção jurídica e não uma proteção biológica? A gente vai à doutrina, né? Você vai recorrer da doutrina para perceber que essa violência, essa proteção da lei, ela leva em consideração um conceito jurídico e não um conceito biológico. Por que um conceito jurídico? Porque a gente também vai aplicar essa Lei Maria da Penha. Se a gente levasse em consideração somente o conceito biológico, a gente só iria aplicar para mulher, para a pessoa do sexo feminino. E, na verdade, a Lei Maria da Penha, ela também vai proteger o transexual e o travesti. E qual que é a diferença ali do transexual para o travesti? Eu falei na última aula, mas eu vou rememorar. O travesti, ele não nega o seu sexo biológico, mas ele se apresenta para a sociedade, né? Apesar de ser uma pessoa do sexo masculino, ele não negar esse sexo biológico dele, ele se apresenta para a sociedade como uma pessoa do sexo feminino, beleza? Travestido como uma pessoa do sexo feminino. E a Lei Maria da Penha, ela protege também o travesti. Você não vai encontrar isso na lei, vai encontrar isso na jurisprudência, beleza? Também protege o transexual. Qual que é o entendimento do transexual? O transexual é aquele sujeito que ele nega o seu sexo biológico, né? E ele é um sujeito biologicamente do sexo masculino, mas ele pensa como mulher, ele age como mulher, ele sente como mulher e ele entende, ele se comporta como mulher, ou seja, todas o seu modo de vida, o seu pensar, o seu entendimento é com relação a uma pessoa do sexo feminino, apesar de ser biologicamente do sexo oposto. Beleza? Então, tanto tem a proteção da Lei Maria da Penha os travestis como os transexuais, e isso vai depender, como a gente viu, de cirurgia de transgenitalização, de mudança do nome social, né? da mudança de um registro civil. Isso vai depender dessas questões. Vai se aplicar a Lei Maria da Penha para proteger essas pessoas e também, inclusive, a própria jurisprudência evolui e também garante a ele um encarceramento e presídio feminino. Beleza? Tanto o travesti como o transexual. Deu para sacar? Isso foi o grande ponto da aula passada. Beleza? A gente chegou até o slide 30, mais ou menos, que foi esse slide aqui. Daqui a gente vai avançar para falar, principalmente, né? O terceiro e último grande ponto da aula passada foi quando a gente tratou também das três formas de aplicação, né? Que pode ser numa relação íntima de afeto, como a gente viu todos os pontos, num ambiente familiar, a gente viu também que está lá no artigo 5º, beleza? E aí a gente fez todos esses pontos. Agora a gente vai começar efetivamente a aula de hoje, e sempre voltando lá aos pontos principais, para que vocês não percam o fio da meada, beleza? Justamente pelo fato de ter havido um lapso temporal entre a primeira aula e essa outra aula aqui. Tá tudo tranquilo até aí? Esse slide... Tudo certo, irmão. Vamos lá. Então, esse slide, ele já vem aqui, ó, trazer o conceito o âmbito de aplicação, né? Que coabitação significa morar sobre o mesmo teto, né? A gente tem sobre a coabitação a súmula do STJ, essa súmula aqui, a súmula 600 do STJ, que ela vai dizer
que se aplica a Lei Maria da Penha, independentemente de coabitação. Essa questão de coabitação aqui e de morar junto, independente do sujeito, o autor da violência doméstica familiar contra a mulher, ele não morar, né? Não morar junto, vai implicar a Lei Maria da Penha. Então, aqui foi o verbete desse entendimento sumulado aqui do STJ, essa súmula 600, beleza? Fica atento nessas súmulas que a gente vai falar aqui. Essas súmulas, pessoal, geralmente quando ela cai literalmente o texto da súmula. Então, a súmula vem dizer que, independente de coabitação, se aplica a Lei Maria da Penha, beleza? Não precisa necessariamente morar juntos. Aí, ó, trouxe aqui que o artigo 5º vai trazer o seguinte: ó, é possível que haja violência doméstica, mesmo que o agressor e a vítima não convivam sobre o mesmo teto. Não convivam sobre o mesmo teto. Beleza? E... Chegando. Alguém falou aí? Ari, você vai compartilhar conosco o slide? Sim. Esse slide, né, eu compartilhei naquela outra oportunidade. E esse slide agora, aquela outra oportunidade, eu acho que o material estava com 60 slides, agora ele já subiu para 70, 80 por aí. E quando eu adicionar as questões, aí ele vai para 100, 100 e poucos slides, beleza? Mas assim, tá bem intuitivo, tabelinha, tá tudo bem, muito mastigadinho para que vocês Ari, o acompanhamento. eu acho que Tamara Raíza perguntou se tu ia compartilhar a tela. Ah, não tá compartilhado, não? Não, Isso é a tela, é agora na aula. É isso mesmo, eu fiquei só passiva, balançando a cabeça. Eu tava, pensando que tava fazendo revisão, eu fiquei olhando e falei, não, acho que ele tá fazendo a revisãozinha da aula passada. Não, mas eu tava fazendo a revisão da aula passada, pô. É por isso que eu não falei nada. A mais, por isso que eu... Tava fazendo a revisão da aula passada, sempre que o Jumentinho aqui não percebeu que não tá sem slide. Quem sabe faz ao vivo, irmão. Vamos embora? Vamos nessa. Então é isso. Apareceu aí para vocês, né? Então, ó, isso porque o artigo 5º, terceiro, né, da lei afirma que a violência doméstica em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, beleza? Independente de coabitação. Não esquece da súmula 600 do STJ. E a súmula 600 do STJ. Beleza? Vamos lá aqui. Ainda com referência ao âmbito de aplicação, trouxe aqui a jurisprudência de 2012 para vocês. A jurisprudência de 2012, ela vem trazer o seguinte: que a violência praticada por irmão contra a irmã. Ó, pessoal, rememorando, aqui é importante que quando o autor da Lei Maria da Penha, quando o autor é do sexo masculino, o que é que eu tenho? Rememorando para vocês, uma presunção absoluta de vulnerabilidade. Beleza? Quando o autor é uma pessoa do sexo feminino, rememorando a aula passada, eu tenho uma presunção relativa. Qual que é a diferença ali? Qual que é a diferença? Aqui admite prova em sentido contrário. Aqui, ó, não admite prova em sentido contrário. Não admite prova em sentido contrário. Aqui, admite prova em sentido contrário. Beleza? Aqui também é chamada de presunção iuris tanto. E aqui iuris et iuris, beleza? Fica atento nessas definições, porque vai ser... aqui a gente já ataca aqui, ó, dois problemas. Aqui, muita gente erra em prova. E o autor
o autor da violência, né? O autor, na Lei Maria da Penha, ele tanto pode ser do sexo masculino ou do sexo feminino, enquanto a vítima somente se aplica à mulher, beleza? Em regra, né? Aí, sim, só se aplica à mulher. Agora, eu posso aplicar aqui, ó, as medidas de proteção, né? As medidas de proteção, as medidas protetivas de urgências, a vulneráveis, do sexo masculino. Como, por exemplo, criança barra adolescente, idoso, beleza? Ou deficiente. Tá dando para sacar aí? Então, o autor, na Lei Maria da Penha, pode ser tanto a pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino. Se for o autor do sexo masculino, a presunção é absoluta, a presunção de vulnerabilidade, né? Não admite prova no sentido contrário. Se for o autor do sexo feminino, a presunção é relativa. Por que a presunção é relativa? Eu tenho que olhar, no caso concreto, se há vulnerabilidade ou não, né? Vai admitir uma prova no sentido contrário para dizer, ó, por exemplo, aqui, ó, se você vê uma agressão de um irmão contra o outro irmão, né? Que eles, no caso concreto, não existe a vulnerabilidade, né? Não existe uma vulnerabilidade econômica, né? Um não depende do outro economicamente, né? Não existe uma vulnerabilidade física, né? Um não tem uma compleição física em relação ao outro. Se você não vê essa vulnerabilidade, no caso concreto, não incide a Lei Maria da Penha. Dá para entender, pessoal? É um pouquinho aprofundado, mas se você pegar a malícia, você não perde questão. Essa parte da Lei Maria da Penha inicial, ela é muito mais importante do que a parte final lá, que é onde a gente consegue entender com mais tranquilidade. Por quê? Eles vão pedir um conhecimento técnico da parte final, né? Mas que você, para saber responder lá aquele conhecimento técnico da parte final da lei, que é um pouco mais caro, as medidas protetivas de urgência, né, e o descumprimento das medidas protetivas de urgência, você precisa saber essa parte inicial aqui. Tranquilo? Então, ó, se a vítima for mulher, se a vítima só se aplica para a vítima mulher, beleza. Mas as medidas protetivas de urgência eu posso aplicar para homens vulneráveis, que são pessoas do sexo masculino vulneráveis. Pode ser criança ou adolescente, pode ser idoso ou pode ser um deficiente. Tranquilo? Então, é possível que a agressão cometida por ex-namorado por figura de violência doméstica contra a mulher seja na aplicação da Lei 11.340. Aqui, pessoal, a gente tem que observar. Veja que é uma jurisprudência um tanto antiga, né, de 2012, mas eu fico atento para quê? Por que eu fico atento aqui? Né? Porque eu tenho que ver esse relacionamento aqui no caso concreto. Por que eu tenho que ver aqui esse relacionamento no caso concreto? Porque se esse relacionamento ele for um relacionamento vulgaz, né? Um relacionamento que não tenha estabilidade, né? Que não seja um relacionamento duradouro, possa ser que eu não aplique a Lei Maria da Penha. Cuidado. Beleza? Por exemplo, um sujeito iniciou um relacionamento ali na sexta-feira de carnaval e foi até a quarta-feira de cinza. Perceba que se não houver uma vulnerabilidade, no caso concreto ali, posso ser que eu não aplique a Lei Maria da Penha, porque eu não tenho uma relação íntima de afeto ali, né, com mais profundidade, como é que eu digo assim, com mais consistência, nem foi uma violência no âmbito da família ali, né, no âmbito doméstico, familiar, ou no âmbito de convivência. Então, a gente sempre tem que estar atento ao caso concreto. Beleza? Vamos lá, vou à frente. Ainda quanto ao âmbito de aplicação, eu tenho aqui que a Lei 11.340, ela buscou proteger não só a vítima que coabita com o agressor, mas também aquela que no passado já tenha convivido no mesmo domicílio, portanto que
haja nexo entre a agressão e a relação íntima de afeto que já existiu entre os dois.